Olá, prezados professores e pós-graduandos da UFMT. É um grande prazer poder compartilhar um pouco da minha pesquisa com vocês. Meu nome é Amarildo Bertasso, sou discente do PPGEL, mestrando em estudos de linguagem, em estudos literários. E minha linha de pesquisa é a literatura comparada, tendo como orientadora a professora doutora Marinete Luzia Francisca de Souza. O título da minha dissertação, por hora, é O Simbolismo Hierofânico das Águas, uma análise comparativa entre os romances Mar Morto, de Jorge Amado, e Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto. Então, aí estão, os livros que eu comparo, e os autores, Jorge Amado e Mia Couto. O romance Mar Morto, de Jorge Amado, escritor brasileiro, e o romance Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do moçambicano Mia Couto. Como problema, nós temos essa pergunta: como apareceria representado o simbolismo das águas do mar e do rio nos romances Mar Morto, de Jorge Amado, e Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto, respectivamente? Esta ideia surgiu, sou um leitor assíduo de Jorge Amado desde a minha adolescência, e aí, na minha graduação, eu já trabalhei com Tieta do Agreste. E em 2019, ao fazer uma disciplina como discente especial no PPG Letras da Unemat de Sinop, a disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa, tive contato com as obras de Mia Couto e então surgiu essa proposta de pesquisa. Com o objetivo geral, examinar os romances Mar Morto e Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, sob uma perspectiva comparatista, buscando identificar então encontros e aproximações entre as duas narrativas, principalmente no que tange ao simbolismo das águas. Objetivos específicos, nós elencamos apresentar uma discussão teórica sobre os estudos de literatura comparada, traçando um percurso a ser seguido na compreensão das intersecções e confluências entre Jorge Amado e Mia Couto, especificamente nesses romances, apontar e descrever elementos textuais ficcionais que se configurem como diálogos entre esses romances também já citados, do Jorge Amado e do Mia Couto, e promover um estudo panorâmico de como ocorrem as representações hierofânicas do simbolismo das águas do mar e do rio nos dois romances. Aqui, quando nós falamos em simbolismo hierofânico, representações hierofânicas, nós tomamos as teorias de Mircea Eliade, principalmente, que diz que as hierofanias são manifestações do sagrado, e nós entendemos encontrar essas manifestações do sagrado nas águas em Mar Morto e em Um Rio Chamado Tempo. Como principais referências nós temos aí, então, na literatura comparada, Carvalhal, aí o Wellick, Remarque. No que tange ao simbolismo das águas, nós temos Bachelard, e daí principalmente as obras de Mircea Eliade, e outras tantas que nós temos aí, que está exposto, A metodologia da nossa pesquisa é a revisão bibliográfica narrativa, a pesquisa bibliográfica, em que entende-se, baseado em Brum et al., que evidencia um caráter ampliado, propondo-se a descrever um tema consoante uma perspectiva teórico-contextual, a partir da análise e interpretação dos dados que já foram publicados. Então, uma pesquisa intensa, em tudo que já foi publicado a respeito dos dois romances, dos autores, e também do tema do nosso objeto de pesquisa, que no caso, o simbolismo das águas. O que já foi feito até o momento, nós estamos com a dissertação praticamente em fase de conclusão. Então, nós temos no capítulo 1 as perspectivas comparatistas entre as literaturas de Jorge Amado, em que nós fazemos uma discussão teórica a respeito da literatura comparada e o que isso propicia para estudar Jorge Amado e Mia Couto.
E daí, no segundo capítulo, nós focamos mais nas teorias a respeito da sacralidade, do sagrado e do profano, né, baseado em Mircea Eliade, em Bachelard, em Piazza e etc. E no terceiro capítulo é que nós nos concentramos mais profundamente sobre o simbolismo hierofânico das águas, daí apontando, né, no texto, na tessitura do texto ficcional, né, do romance Mar Morto e do romance Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, como aparecem esses simbolismos ali, que daí nós temos em Mar Morto, né, para os marítimos, os saveiristas, os moradores da beira do cais, a água do mar, o mar, ele é um elemento sagrado, é dele que eles retiram o que sobreviver, mas é também no mar que eles morrem. E no romance Mia Coutiano, nós temos o rio Madzime, as águas do rio Madzime como a manifestação do sagrado, onde esses moradores da ilha de Luar do Chão o respeitam, né, dentro dessas lendas e da cultura africana, muito bem trabalhada pelo escritor Mia Couto. Estamos aguardando, né, a qualificação, que foi feita a solicitação para o dia 5 de outubro, para vermos os apontamentos que os avaliadores da banca irão propor para aperfeiçoarmos ainda mais esta pesquisa. Por hora é isso, devido à exiguidade do tempo. Agradeço a atenção de todos. Meu e-mail está ali, bertadim2016@gmail.com. E uma frase aí do Bachelard, né? A água em seu simbolismo sabe tudo reunir. Bom evento a todos. Muito obrigado.